Fala sétimo ano, aqui é a professora Lucy e essa semana em Matemática 2 nós vamos fazer aí uma revisão para P2 do segundo bimestre. Então, nesse vídeo eu vou relembrar alguns conceitos com vocês, falar sobre alguns tópicos, tudo bem? E nas lives ao longo da semana a gente vai fazendo exercícios. Show? O que vai cair nessa prova? Qual é o conteúdo dessa P2? É o capítulo, pessoal, de razão. Tá, mas o que é razão mesmo? Vem do latim, ratio. O que significa ratio? Rato não é rato. Significa divisão. Tudo bem? Então, a razão é uma divisão ali entre dois termos, representados ali pelo A e pelo B. Esse termo que fica em cima, que a gente chamou de A, é um termo chamado antecedente. E o cara lá embaixo é o consequente. Esses são, então, os termos que formam a razão. Vamos falar agora sobre alguns conceitos de razões, começando por razões inversas. O que vão ser razões inversas? Vão ser aquelas que, quando a gente multiplica uma pela outra, o produto dá igual a 1. Então, por exemplo, 4 nonos. Se nós multiplicarmos o 4 nonos por 9 quartos, o resultado, o produto, é igual a 1. Lembrando que produto, gente, é o resultado da multiplicação, tá? Quando a gente está multiplicando ali duas frações, numerador vezes numerador, e lá embaixo, denominador vezes denominador. Em cima a gente tem 4 vezes 9. Lá embaixo a gente tem 9 vezes 4. A ordem dos fatores aí não altera o produto. Ficaria 36 dividido por 36, que tem quociente 1. Isso significa o quê? Significa que 9 quartos é a razão inversa de 4 nonos. Então, para a gente descobrir aí, pessoal, a razão inversa, basta que a gente troque as posições dos nossos termos da razão. É só trocar o antecedente de lugar com o consequente. Tudo bem? Outro conceito muito importante é o de razões equivalentes. Como a gente acha razões equivalentes? Basta multiplicar ou dividir os termos da nossa razão por um mesmo número. E aí a gente já vai estar encontrando uma razão equivalente. Exemplo, pessoal, 3 sétimos. Se nós multiplicarmos o 3 por 2 e o 7 também por 2, nós vamos ter ali como resultado, 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, 14. A razão, 6 14avos. Isso significa que 6 14avos é equivalente a 3 sétimos, tá? Lembrando que serve multiplicação ou divisão. Não serve soma ou subtração, tá bom? Só essas duas operações. E também é multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Se for número diferente, a razão não vai estar sendo equivalente, tá? Razões equivalentes, gente, quando a gente divide ali o 3 por 7 e o 6 por 14, significa que a gente vai estar achando o mesmo resultado, o mesmo quociente, tá? Como essas razões são equivalentes, 3 dividido por 7 é a mesma coisa que 6 dividido por 14. Show? Próximo tópico, razão entre grandezas da mesma natureza. Quando a gente está falando ali de razão de grandezas de mesma natureza, a gente vai estar usando o mesmo sistema de unidade de medida. E aí é muito importante que a gente coloque na mesma unidade de medida, tá? Isso vai aparecer bastante nos exercícios de escala. Então, vamos lembrar o que é escala. Escala é uma razão entre a medida da representação e a medida real. Representação do quê? Essa representação pode ser feita através de um mapa, de um desenho ou de uma maquete, por exemplo, tá? O que é extremamente importante na hora de calcular ali a escala é que a medida dessa representação e essa medida real tem que estar na mesma unidade, como já falamos.
Então, ali, se no nosso mapa a gente estiver medindo em centímetros, na hora de montar a escala, a nossa medida real a gente tem que transformar em centímetros também, para poder colocar na nossa razão, tá? Senão nossa escala não vai dar certo. Continuando, razão entre grandezas de naturezas diferentes. Aí a gente vai estar medindo coisas diferentes com sistemas de medidas diferentes. Então não tem essa questão de estar na mesma unidade de medida, tá? No livro de vocês, são levantadas aí algumas razões famosas, tá? Algumas razões muito importantes que a gente usa no nosso dia a dia. Entre elas estão consumo médio ou velocidade média, que, por exemplo, na velocidade média, é uma razão entre a distância percorrida pelo tempo que a gente leva para percorrer essa distância, tudo bem? Então, aí, ó, bem claro, grandezas diferentes, distância e tempo, tudo bem? Outros exemplos, densidade demográfica ou até mesmo a densidade de um corpo. Pessoal, espero que tenha dado para lembrar aí os conceitos principais desse módulo, tá? Se possível, reassistam às aulas desses assuntos com a professora Fran e com o professor Anderson, tá? Das semanas anteriores. E participem das lives, tirem suas dúvidas, tentem fazer os exercícios, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Um beijão e até a próxima!